Olá, hoje estou aqui porque já tinha prometido fazer um vídeo deste género e estou aqui para mostrar o meu material EDC, Everyday Carry. É interessante porque este é o mesmo material que eu ando todos os dias. Muitas vezes as pessoas perguntam porque é que eu ando com uma bolsinha sempre comigo, mas na realidade a maior parte deste material que eu vou mostrar aqui nem necessariamente precisa de uma bolsinha porque ele faz parte, vai andando no meu cinturão, nos meus bolsos e por aí adiante. Mas este é na realidade o material que eu transporto mesmo todos os dias, seja numa situação usual de passear com a família, seja uma situação mesmo quando estou a dar formação, seja mesmo quando estou envolvido em operações de salvamento e socorro. Este é mesmo o material que eu uso. Vou fazer uma pequena descrição, claramente, e perceber que este material depois é o que vai, no fundo, completar o material em termos operacionais que eu posso precisar para outras situações. Vou começar aqui pelo relógio, claramente. O relógio eu uso um T-Rex Pro, até há pouco tempo tinha o T-Rex o normal, foi só mesmo por causa de ser uma prenda de Natal mudei o modelo. Claro que este tem aqui algumas características que o outro não tinha. Um deles é o oxímetro, eu posso ver a minha parte de oxigenação das células quando quiser, e outra das partes é ter o altímetro direto, basta carregar no ligar o GPS, automaticamente tem altimetria, o que também para mim torna-se bastante útil porque pratico desportos de montanha e dá alguma necessidade às vezes de ter um altímetro. Por isso, eu que uso claramente é este, é o T-Rex, é um excelente relógio, certificações quase todas militares, é à prova basicamente de tudo, bastante leve, bastante confortável. Eu até consigo dormir com este relógio, a maior parte dos relógios eu não conseguia dormir com eles, este relógio eu consigo claramente dormir com ele porque é mesmo muito leve, muito funcional, claramente, e um mostrador muito bonito, muitas funções, vale claramente um relógio deste, e até pelo custo, que é um relógio relativamente baixo para as características que tem. Também tenho a dizer que não é um relógio, embora seja um smartwatch, na realidade não é aquele conceito de relógio de atender chamadas e por aí diante. Sim, dá para ver SMS, ok, mas é pouco mais. Isso que dá para fazer é mesmo ver as chamadas a chegar e ver os SMS, mas não dá para atender chamadas. Dá para recusar, sim, não dá para enviar SMS e é basicamente um relógio, embora seja smartphone, mas o conceito é ser um relógio. Muito bom mesmo. Eu vou começar a colocar o material em mim para ele começar a desaparecer aqui da banca e percebermos que na realidade é mesmo isto. É o material que eu ando diariamente e claramente vale mesmo a pena. Ok, posto o relógio, vou passar também para outra utilidade de braço que eu costumo andar, e a maior parte do pessoal conhece esta coisa engraçadíssima, a pulseira da Letterman, que é basicamente uma caixa de ferramentas. Bastante interessante porque temos aqui cada um dos elementos desta pulseira, acaba por ser três chaves, aqui uma chave de bocas, vamos dizer assim, uma chave de buraco, outra chave de buraco, e todas as peças acabam por ter tamanhos aqui. O único problema deste conceito da Letterman é que ela vem com mais três peças do que estas, mas devido ao meu pulso não ser demasiado largo, eu tenho que decidir tirar e escolher as peças que mais posso vir a utilizar e na realidade remover as outras. Por isso está menos três peças do que aquela vem de origem, mas na realidade já é uma excelente componente que nós podemos usar e acaba por ser uma caixa de ferramentas sempre acessível que eu posso usar. Por isso, mais uma das peças aqui que eu vou colocar no meu braço. Também pulseira, claramente, e já passa a ser um costume de maior parte do pessoal que gosta destas andanças, é a pulseira de paracorda. A minha aqui tem aqui uns utensílios básicos, tem aqui um apitozinho, tem aqui uma bússola, não é que eu confio muito nesta bússola, mas na realidade tem aqui uma bússola, e depois tem aqui o conceito de um fire starterzinho pequenino, aqui muito pequenininho, ok, que eu utilizo aqui esta faquinha que também vem no encaixe e eu posso fazer aqui digamos, alguma faísca para produzir algum fogo, mas claramente eu tenho na mesma o meu Firestarter, que vou mostrar mais à frente, mas na realidade, pronto, é uma excelente pulseira e eu utilizo mesmo mais no conceito de ter algum para-acorde aqui disponível, se precisar. Vou só metê-la aqui no braço também, para começar digamos, a limpar aqui a banca e perceberem mesmo o que é que eu uso. Normalmente uso a pulseira assim, é mais prático. Ok, depois tem aqui uma panóplia de coisas que eu também uso e duas delas eu utilizo no meu cinturão. Vou começar claramente por mostrar aqui o meu canivete, o meu multiuso, digamos. O multiuso que eu uso, para mim, é uma das seleções. Existem outras soluções. A Letterman tem outra solução. Eu utilizo
o suíço, Victorinox, é um excelente canivete. Este aqui posso dizer que tem mais de 12 anos, é a primeira versão, exatamente 12 anos, está, precisamente 12 anos. A única coisa que eu fiz, eu só tinha o corpo do elemento, que era este, e depois acabei por comprar os acessórios do elemento. O que é que eu tenho? Tenho aqui basicamente o canivete, e que a maior parte do pessoal conhece claramente este multiusos. Tenho um excelente alicate, tenho aqui uma panóplia de ferramentas, desde serrote, chave de fenda, chaves para parafusos e por aí adiante, mas depois aqui traz uma componente muito interessante, que é este roquetezinho. Ok, eu vou tirar já as peças aqui do roquete. Tenho aqui este roquetezinho com umas chaves. Ele não vem, as pretas que estão aqui, as mais escuras, são as que ele vem de origem, e depois nós podemos carregar com aquelas que será a nossa seleção. Eu reforcei aqui com as chaves esta, que são a minha seleção, e mais esta que está metida. Meti mais uma aqui para ter a capacidade de ter mais uma ainda, ok? E tenho aqui alguns utensílios que, completando com esta, digamos, com esta pulseira, eu tenho aqui uma grande caixa de ferramentas, sem dúvida. Isto é mesmo um roquete. Ele tem duas versões, uma que é com uma chave curva e outra que é esta chave. Isto funciona mesmo como um roquete. Eu quero trabalhar como um roquete deste lado, trabalho assim. Quero trabalhar como um roquete do outro lado, ele trabalha do outro lado. Por isso, acaba por ser uma excelente ferramenta. Se quiser também aumentar claramente, para funcionar com o roquete aqui com o aumento, ele funciona perfeitamente aqui com o aumento. É uma excelente ferramenta para trabalhar aqui com o aumento, ok? Funciona na mesma. Ok? É, claro, como eu digo, para mim, uma das excelentes ferramentas que se pode, na realidade, ter. Pode ser, também podem, a opção da chave curva. A chave curva não precisa desta, faz aqui ligeiramente de curvatura, mas depois, para algumas outras situações que eu preciso de aumentar e fazer algo como isto, esta dá, a outra perde essa capacidade. Por isso, eu claramente preferi este, mas é como eu digo, eles têm as duas opções funcionais. Vou tornar a pôr isto aqui. Vou mostrar também já agora uma delas que vem aqui, claramente, que é, não é esta vou mostrar depois. Uma delas, claramente, não deixa de ser útil, que é aqui um saca-rolhas. Este saca-rolhas, para funcionar, ele vai encaixar aqui no canivete. Deixem-me só fechar aqui o multiusos. Este saca-rolhas vai encaixar aqui e vai funcionar literalmente como um saca-rolhas, porque este é um multiusos que não traz o saca-rolhas nele. Alguns multiusos trazem saca-rolhas, este não traz, mas traz o acessório de encaixe. E eu depois reforcei aqui com uma coisa que também é bastante útil em termos de sobrevivência. Deixa-me virar isto só ao contrário para ser mais fácil o retirar. Eu reforcei aqui com uma agulha de grande calibre, uma agulha basicamente que dá até para utilizar o fiamento do paracorde para fazer uma cozedura que possa precisar em uma situação mais de improviso. E eu reforcei aqui com uma agulha, tenho uma agulha introduzida aqui na bolsinha, digamos, de couro aqui do canivete, e se é precisar está aqui disponível. Ok, vou introduzir então o canivete já no meu cinturão, para percebermos que é isto mesmo que eu uso diariamente. Não é nada que eu estou a dizer que vou usar e não uso, porque na realidade é mesmo estas coisinhas que eu ando diariamente e que podem fazer toda a utilidade, ou melhor, já me fizeram várias vezes toda a utilidade. Ok, e aqui está literalmente colocada no cinturão. Ok, outra das coisas também que eu uso no cinturão normalmente é a minha tesoura de trauma de emergência da Leatherman, ok? É uma das coisas mais fantásticas que a Leatherman desenvolveu para o pessoal de emergência. É uma tesoura fantástica, ok? Dá para estar assim arrumada, como vocês estavam a ver, vão já ver quando eu colocar no cinturão, mas também, outra das coisas claras, dá para pô-la em serviço. Como é que é em serviço? Ela vai estar pronta a utilizar, metida no cinturão. Quando eu precisar, ela está pronta para... Peço desculpa que ele no cinturão sai bem, mas aqui é mais difícil. A realidade, para mim, é fantástica. É uma tesoura que tem muito mais resistência que qualquer outra tesoura de emergência, de trauma do mesmo formato. Claramente o material é outro. E depois tem mais outras utilidades aqui que são bastante importantes. Uma das utilidades aqui, em termos de salvamento, é o quebra-vidros. Ela tem aqui a possibilidade de fazer a pressão para quebrar vidros. Tem uma coisa também que é o corta-cintos. Eu posso utilizar aqui o sistema de corta-cintos para fazer o corte-cintos. Tem outra funcionalidade que, embora em Portugal nós não damos utilidade, mas há países que na realidade o conceito é mesmo este, que aqui é o sistema de abrir as garrafas de oxigênio, em termos de emergência. Nós em Portugal as nossas garrafas de oxigênio têm todas torneira direta, mas há muitos países que eles não autorizam a torneira direta por causa do perigo de alguém abrir acidentalmente a garrafa. E eu tenho aqui o sistema para abrir, por isso foi uma tesoura concebida claramente para o sistema de emergência. Por isso está aqui a chaveta, ou a quadra retangular, que entra no sistema das garrafas e abre as garrafas.
Depois, outra das coisas fantásticas, além daqui, eu tenho aqui uma pequena réguazinha aqui com 5 cm, mas às vezes é importante até medir algumas coisas, mas uma das coisas fantásticas que esta tesoura tem claramente, que é o corta-alianças ou anéis. Okay? Esta é uma peça fantástica, muitas das situações de emergência. Eu não vou cortar a minha, como é claro, senão a minha esposa acho que me matava, mas a ideia é mostrar aqui um bocadinho do que é que este equipamento faz. Este equipamento corta instantaneamente pulseiras e anéis, que são situações de emergência que muitas vezes acontecem, porque os dedos começam a inchar por várias patologias e nós ficamos bloqueados e não conseguimos tirar o anel ou a aliança, seja como for, e ele tem um sistema fantástico. Direto, corta, já tive que usar, é fantástico, é uma coisa brutal mesmo e vale mesmo a pena. Por isso, acaba por ser uma coisa, claro que não tem um custo nem sequer aproximado de uma tesoura daquelas vulgares de trauma, mas claramente também a funcionalidade, resistência e outro conceito é algo que vale a pena para o pessoal que na realidade faz a emergência ter um equipamento destes. Vou também pôr no cinto, eu utilizo-a do meu lado esquerdo para conseguir sacar literalmente com a direita e trabalhar. Vou colocá-la exatamente como o uso. Ok? E vai estar no sítio, no cinturão, pronto a usar. Por isso eu tenho um canivete suíço daquele lado, um multiuso, e tenho a tesoura de trauma deste pronto a funcionar. Ok. Depois tem aqui alguns utensílios que na realidade estes é que não dá para pôr no meu corpo, posso ter no bolso, mas na realidade normalmente tenho numa saquinho, uma pochete, vamos dizer assim, que anda comigo, ando sempre com uma vala tipo da Força Aérea, uma mala de voo, chamada mala de capacete, conhecida como mala de voo, e normalmente estes equipamentos estão lá dentro, além de outros acessórios que eu preciso para o meu dia-a-dia de trabalho, mas estes estão lá dentro. O que é que eu tenho lá? Eu tenho uma lanterna, basicamente, que também posso utilizar no cinturão. Eu tenho a bolsa dela de cinturão, mas normalmente, raramente ando com a bolsa de cinturão. Mas tenho a bolsa de cinturão, podia utilizar a bolsa de cinturão. Mas tenho esta lanterna fantástica para mim, porque além de ser uma lanterna com uma grande capacidade de luz, com regulação de foco, tem aqui algumas partes particulares que eu adoro. Uma delas é ser uma powerbank. Não é uma powerbank de grande capacidade, na realidade, mas é uma powerbank que me dá 10.000, salvo... Ah, não, peço desculpa. 18.000 de capacidade, o que teoricamente já é uma boa powerbank. Eu tenho sempre que ter este acessório, como é lógico. Se me faltar bateria ao meu telemóvel, também não é fácil, mas se me faltar bateria ao meu telemóvel, claramente eu tenho esta powerbank para dar ajuda, e outro equipamento que eu possa precisar, eu tenho aqui uma excelente powerbank. Por isso, além de ser uma lanterna, é uma powerbank, por isso é 2 em 1, acaba por ser útil. A única coisa que eu tenho que andar é claramente com o cabo, e se vier a precisar, eu tenho aqui uma excelente powerbank, tanto para dar energia a mim, a um equipamento meu, como dar a outra pessoa. Depois, em termos de funcionalidades da lanterna, como eu estava a dizer, tem uma excelente capacidade de luz, tem regulador como outra lanterna qualquer de foco, mas depois aqui, em termos de intensidade de luz, é fantástica porque tem a luz normal, tem uma luz mais fraquinha, digamos, de economizar, e depois tem o SOS mesmo, o que quer dizer que tem mesmo o curtos e os compridos traços, é mesmo sinalização, eu não estou a carregar em nada, ela faz automaticamente a sinalização da SOS, que é fantástico, na intensidade máxima, porque dá uma boa luz, o que se torna extremamente fantástico esta funcionalidade. Por isso acaba por ser também aqui basicamente 3 componentes: lanterna, sistema de pedido de ajuda e uma powerbank num equipamento só. É algo que eu meto dentro da minha malinha, ando normalmente, como eu disse, tenho a bolsinha, a bainha de a colocar no interior. Normalmente não a uso, ando com ela assim, mas é algo que poderia pensar em usar. Okay? Vou colocar aqui ao lado, a minha bolsa está ali para não ir buscá-la. Ok, depois tem aqui um bom Fire Starter. Isto é relativamente novo, foi aquisição, comprei só mesmo a parte do magnésio, digamos, do Fire Starter, e depois fiz aqui algumas alterações que também me vão dar mais do que na realidade, um utensílio. O Fire Starter, claramente, e um bom Fire Starter. Coloquei aqui várias voltas de fita cola americana, o conceito do duct tape. O duct tape é para resolver muitos problemas, a maior parte do pessoal destas andanças sabe perfeitamente o que é que se pode fazer com este tipo de fita cola. Eu enchi aqui e preenchi, para não andar com um rolo de fita cola comigo diariamente. Eu tenho aqui uma quantidade de fita cola, se precisar, está claramente aqui acumulada, e eu posso utilizar a qualquer momento. Por isso acabou por ser também para dar aqui agarre para eu fazer a parte do flinter, mas ao mesmo tempo tem aqui um utensílio. Também associei aqui e coloquei aqui no cordino o meu apito de emergência. Este é um apito de emergência, eu tenho 2, um preto e um cinzento. Isto é um conceito muito antigo, a maior parte do pessoal
conhece isto de há muitos anos atrás, que é um apito de emergência, que além de ser um apito de emergência com um som muito característico, tem as informações de emergência no seu interior. Tem aqui uma coisa muito engraçada, que é o conceito que nós escrevemos aqui. Este não está, este está puro, digamos, só para ajudar. Isto aqui é uma coisa muito antiguinha, e eu tenho dois, como eu disse, e acho muito o conceito engraçado, que era onde é que antigamente utilizava-se o pessoal da sobrevivência a sua informação de emergência. Qualquer pessoa sabia quem tinha estes apitos, abria, normalmente até andavam ao pescoço, num colarzito, num paracordezito. As pessoas abriam e tinham informação de emergência da pessoa. Hoje em dia existe outro tipo de situações que podem-se usar, desde os codes, o CAD codes e por aí adiante, mas claramente era um conceito bastante interessante. Eu ainda tenho, este não está escrito, mas eu ainda tenho, mais pelo apito na realidade, mas no meu outro cinzento eu tenho toda a minha informação de emergência lá colocada no interior, e o conceito acho muito interessante, e percebemos que conceitos antigos e hoje em dia deixou-se de usar e claramente podia fazer diferença. Ele tem uma borrachinha, torna-o estanque, e tem uma característica muito engraçada, que é este som, que é um som bastante característico, mas consegue chegar longe, e é a parte importante. Por isso, é claramente o meu Fire Starter e o meu apito e a minha duct tape, também um 3 em 1, digamos, no mesmo utensílio. Este aqui normalmente anda mais acessível, anda no meu bolso, e onde é que eu vou colocar, e está muito bem. Ok. Depois, tenho a minha lanterna de cabeça, tenho uma lanterna que me foi oferecida aí por um camarada, o Bruno, e desde já agradeço. É uma lanterna que ele me ofereceu e que eu dou-lhe muito uso, na realidade. É uma lanterna que eu posso carregar na outra lanterna, que é de powerbank, se precisar de bateria, porque é uma lanterna recarregável, com uma grande intensidade de luz. É a Nightcore, não há aqui nada a esconder, é claramente uma excelente lanterna, com uma muito leve mesmo, muito compacta, e eu arranjei esta bolsinha para introduzi-la lá dentro, e normalmente até posso andar no bolso, não há grande problema das fitas se engatarem, ficarem presas, posso andar na minha tal malazinha de voo, mas é uma lanterna que, se eu precisar trabalhar de hands-free, mãos livres, na realidade tenho aqui uma excelente lanterna e que fará toda a diferença. Estou fascinado. É uma lanterna que também tem, digamos, red light, o que também faz a parte interessante. Tem aqui a red light, tem as intensidades normais de luz de aumento, também tem uma grande potência, como é normal, já me encandeia os olhos, e também muito tempo de bateria, que é fantástico, mas é algo que é uma compacta, faz a diferença. Não é que não tivesse aquela lanterna que é a powerbank, mas eu costumo dizer que sou muito dedicado às lanternas de cabeça por causa do sistema hand-free, e que faz toda a diferença. Por isso a minha lanterna, eu normalmente ando na tal bolsinha, na mala de voo, e que vai estar lá. Vou pôr aqui ao lado, junto da outra, não há grande diferença. Depois, isto anda quase sempre comigo, só quando não me esqueço. Ando com aqueles pacotezinhos individuais, até deixem-me separar para perceber que são individuais, de frutos secos. Eu costumo dizer em todas as formações, seja elas SLRs, seja elas do conceito de sobrevivência, seja mesmo na área de salvamento, na parte do STPC, que as equipas têm que ser autónomas para pelo menos 24 horas ou até mais. E eu transformo a minha autonomia, e é isto que anda quase sempre comigo. Além de, claro, como é lógico, água, ou a capacidade de um recipiente que transporta água, mas alimentação, isto é o que anda comigo. Os pacotinhos aqui de frutos secos, não vou estar aqui a esconder nada, isto aqui pode ser adquirido em qualquer Lidl, e vem já assim. A vantagem de ser assim pacotes individuais é que nós abrimos um, gastamos e temos o outro, não ficam as frutas, digamos, que não ficam murchas, como a gente costuma dizer, porque eu utilizo e não fico com um saco grande aberto. Por isso, claramente, ando sempre com 2 pacotinhos isto, e depois 2 barras proteicas. Eu tenho aqui 2 marcas, é indiferente, eu costumo pegar em qualquer uma, tenho aqui uma barra de cada, mas 2 barras proteicas para retribuir alguma proteína aos meus músculos, porque é um dos casos, se nós estivermos numa situação mais de emergência, ou até mesmo estiver envolvido numa operação de salvamento, claramente vou ter grande desgaste muscular, e tenho aqui 2 barras proteicas para quê? É a única coisa que eu tenho para um dia, numa situação de emergência, quando eu falo mesmo dia, mesmo às 24 horas, e claramente vou estar confortável só com esta alimentação, sem problema nenhum. Costumo fazer isso, a maior parte das vezes que eu estou a dar formação, tanto de socorro local remoto como STPC, eu acabo por só alimentar-me disto e da água, até mesmo para testar o meu corpo, alimentar o meu corpo um bocadinho disso. Por isso é a alimentação que eu tenho, vou passar ali, também vai na minha saquinha,
e vou passar para aqui. Depois, outra das coisas que eu uso, é uma das minhas facas que eu mais uso, que mais desgasto, vamos falar assim, é uma mini boina verde. E eu utilizo, ela não é de uma neck knife, mas eu utilizo como neck knife, uma faca de pescoço, digamos, porque lhe fiz esta bainha e utilizo-a claramente como neck knife, porque é uma faca bastante compacta, com uma resistência incrível, é uma faca de 5mm, com uma lâmina bastante grande, um corte muito bom. E que eu gosto muito, tem um agarro muito bom, e na realidade não é uma faca de bushcraft, também não é uma faca do conceito perfeito de sobrevivência, mas eu considero que é uma faca bastante útil e que chega ao conceito dos dois, tanto sobrevivência como bushcraft. Consegue fazer aqui processamento de madeira. Claro que não tenho uma lâmina muito comprida que eu possa bater muito à frente para fazer aqui a parte de processamento de madeira, mas dá para fazer alguma coisa. Se eu precisar de fazer uma lança, seja o que for, uma estaca, eu consigo com a lâmina trabalhar bem com ela. Depois tem aqui algumas características, que é o conceito da boina verde, que tem em todos os modelos da boina verde, inclusive na mini boina verde. Tem aqui o corta-arame, tem aqui o quebra, tem aqui uma posição bastante anatómica em termos de corte. Continuo a dizer, para mim é uma das facas fantásticas. Eu aconselho o pessoal, quando começa nestas andanças, como primeira faca, valor e qualidade claramente estão bastante equilibrados, e eu aconselho claramente como primeira faca, porque é uma faca útil. Como eu disse, ela vem com uma bainha em couro, que é de utilizar no cinturão, e eu transformei uma neck knife porque ela é relativamente curta, não é muito libeira, mas isso tem a ver claramente com a grossura da lâmina, mas é uma excelente faca para trabalhar, e consegue-se perfeitamente ser transportada aqui no pescoço, e como eu disse, eu utilizo-a aqui como neck knife e não tenho dificuldade nenhuma em andar aqui com ela, não é desconfortável. Outra das coisas que eu tenho sempre comigo e ando sempre comigo, seja dentro do saco, seja ao pescoço, normalmente é ao pescoço, e eu posso dizer que lenços, devo ter uma panóplia de mais de 20 lenços, todas as cores, feitios e por aí diante. Este até é mesmo afegão, é originalmente afegão, foi uma colega da Força Aérea que me trouxe de lá e que me ofereceu. E que então, está aqui a marca Afegá, que é bastante interessante, está aqui a marca Afegá. Eu estou a utilizar este, posso utilizar qualquer um dos conceitos mais militares que existe cá em Portugal, os snacks, mas como eu digo, eu transporto sempre um lenço deste género, ou dentro da minha mala de voo, ou literalmente ao pescoço. Nesta altura agora de inverno tenho utilizado mais ao pescoço, quando é verão, como é lógico, só se for para utilizar como lenço de cabeça, mas ando dentro da minha mala. O lenço, para mim, tem várias utilidades. Uma delas é claramente numa situação de socorro, ser utilizado como uma fixação, por exemplo, de um braço fraturado, fazer amarrações para umas talas. São tantas as panóplias de coisas que eu posso utilizar em sistema de socorro que pode fazer toda a diferença. Depois, também posso utilizar, se precisar de fazer purificação de água, como posso logo claramente fazer aqui com o tecido diretamente, utilizando até camadas, seja elas de folhas, de areias, de carvão, seja como for, eu posso utilizar o lenço para o fazer, e depois outra panóplia de coisas que eu posso claramente fazer com o lenço. Por isso é algo que faz claramente parte dos meus utensílios diários. E posto isto, vou mostrar depois o kit. Eu costumo estar na minha mala de voo com o kit de primeiros socorros. Eu tenho vários, este é um dos que eu estou a mostrar, mas na minha mala de voo eu tenho sempre um kit de primeiros socorros. Claro que não posso andar como o resto, maior parte do material que eu tenho no meu corpo, que é o caso da neck knife, aqui a tesoura da Leatherman, aqui o meu canivete suíço, no meu bolso o meu fire starter, ok? As pulseiras, aqui o paracord, aqui a Leatherman com a caixa de ferramentas da Leatherman, assim, o meu relógio, ok? Mas tenho algum equipamento como eu pus aqui ao lado, o caso da lanterna de cabeça, o caso da lanterna que é powerbank e o caso da alimentação, são coisas que eu vou andar na mochila. E esta é uma delas, eu ando sempre com os dois primeiros socorros, não tem nada de especial. Tenho aqui, acaba por ter duplicado, como é os tojos que eu pego prontos, tenho duplicado aqui uma tesoura de trauma das normalíssimas, tenho aqui o meu garrote de emergência e depois dentro te direi basicamente as coisas mais básicas quanto possível, ligaduras, compressas, do conceito mais de socorro local remoto, a película alimentar, aqui um catéter G14 para os pneumotoraxes,
Sacos de quente sempre, e a maior parte do pessoal que faz formação comigo é algo que eu aconselho sempre, quente instantâneo, porque o controle de temperatura é das coisas mais importantes em situações de sobrevivência, uma ligadura israelita, uma seringa para picadas e, basicamente, um material mais básico quanto possível, mas ao mesmo tempo o mais importante quanto possível, e que são daqueles materiais que é difícil conseguir substituir se não os tivermos mesmos. Por isso, posto isto é o meu material de Everyday Carrying, EDC. Parece muita coisa, mas ao mesmo tempo é super confortável a andar diariamente com ele. Não tenho nenhuma complicação de andar diariamente com ele. Pelo contrário, ando sempre com uma malinha onde este material faz transportar. E mesmo que eu tenha que abandonar parte dele, a maior parte dele está claramente no meu corpo. E se eu precisar, está aqui pronto a usar. O conceito já está a entrar na metodologia dos portugueses, o pessoal de sobrevivência, como eu digo, o pessoal do conceito militar, o pessoal de bushcrafter já tem este intuito de ter algum material de everyday carrying, DC, mas eu acredito que cada vez mais isto será uma política das pessoas usar. Continuo a dizer, eu sou profissional de emergência, sou responsável de uma equipa de salvamento internacional e vou claramente sempre dizer, a qualquer momento pode acontecer uma catástrofe, a qualquer momento pode acontecer um acidente grave, e estar preparado vale claramente a pena, porque se é uma situação destas, acreditem que não vão ser socorridos nas primeiras horas, porque os operacionais também estão atingidos numa situação de catástrofe e têm que se regrupar, têm que se organizar para ir socorrer os outros. Por isso é extremamente importante. Fiquem bem e comecem a subscrever o canal, porque é importante para nós. Obrigado.